Olá, meus amigos, mais um vídeo que nós vamos gravar para vocês com o objetivo de colaborar com seu estudo sobre atos de ofício. É uma matéria bastante complexa para quem não é da área de direito ou para quem está começando agora, mas se você assistir essas aulas repetidas vezes, com certeza você não terá problema na hora de resolver as questões que com certeza cairão no seu concurso público. Eu sempre inicio pedindo a bênção de Deus para que nós tenhamos aí, possamos alcançar o nosso objetivo. Para mim é uma alegria muito grande gravar esse vídeo para colaborar com vocês. Vocês podem relacionar comigo através da rede social, no Facebook, Hernando Fernandes, no meu blog www.hernandoadvogado.blogspot.com.br, também pelo e-mail hernando.advocacia@hotmail.com. Estou também no Twitter, Hernando Fernandes. Então nós estamos aí em todas as redes sociais. A gente pode conversar, você pode deixar o seu recadinho. Se você não conseguir falar comigo na hora, você deixa o seu recadinho que eu responderei com certeza. Ok? No último encontro, no primeiro encontro, hoje é o segundo vídeo, nós falamos alguns conceitos e começamos assim, indo lentamente, falando sobre os atos de ofício. Para os atos de ofício, nós temos que falar alguma coisinha sobre processo, sobre o direito processual civil. Uma das coisas importantes que vocês devem saber é que as disciplinas jurídicas, dentro das disciplinas jurídicas, o direito processual civil se relaciona com o direito constitucional, com o direito administrativo, o direito penal, direito tributário, além de ser instrumental em relação ao direito comercial, ao direito civil, ramos do direito privado. Agora, caros amigos, o que vocês têm que entender mesmo é qual é a finalidade do direito processual civil. Qual é a finalidade do direito processual civil? A sua finalidade é dirimir conflitos, resolver conflitos de interesses e fazer incidir a vontade concreta da norma, visando completar a vontade das partes. Então preste bem atenção. Qual a finalidade do direito processual civil? É dirimir conflitos de interesses e fazer incidir a vontade concreta da norma, visando completar a vontade das partes. Outra coisa que é importante que vocês, na verdade tudo que nós estamos falando é de suma importância, mas alguns conceitos nós temos que passar para vocês, principalmente vocês que estão aí, muitos que estão me assistindo e não são da área de direito, Quando se fala em litis contestátil, o aluno fica, meu Deus, que bicho é esse, professor? Litis contestátil. Litis contestátil quer dizer é o momento em que se instaura o procedimento litigioso. É o momento que se começa aquela briguinha, falando de forma bem popular, Então, litis contestátil, se você cair na sua prova, você vai saber que é o momento que se inicia, que se instaura o procedimento litigioso. Agora, é importante que vocês saibam quais são as fontes formais do direito processual civil. As fontes formais do direito processual civil são
as expressões do direito processual são as formas de expressão do direito processual, entre as quais incluem a Constituição Federal, o Código de Processo Civil, as leis estaduais, os tratados internacionais e os regimentos internos dos tribunais regionais. Então, o que eu tenho que saber? As fontes formais de direito processual civil incluem-se a Constituição Federal, o Código de Processo Civil, as leis estaduais, os tratados internacionais e os regimentos internos dos tribunais. Mais uma importante informação. Fontes materiais do direito processual civil são as formas de criação do direito processual. São as formas de criação do direito processual, entre quais nós podemos considerar os princípios gerais de direito. Então, vamos falar dele. O costume, a doutrina e a jurisprudência. Hoje nós vamos falar dos princípios, né? O que você não pode esquecer, eu falei no último encontro, é a relação do direito material, autor e réu. Já a relação do direito processual é juiz, autor e réu. Ok? Agora, só mesmo para vocês compreenderem esse iniciozinho de estudo, né, os métodos de interpretação do direito processual civil. Quais são os métodos de interpretação do direito processual civil? Nós temos a interpretação literal, a interpretação sistemática, a interpretação histórica, a interpretação comparativa e a interpretação telepológica. Muito bem. Você vai perguntar, professor, como que é esse método interpretativo literal das leis processuais? O que ele busca? Afinal, o que é isso? Né? O método interpretativo literal das leis processuais busca a interpretação exata, literal da norma no sentido das palavras e expressões. A interpretação vai ser assim, literal, o que fala as palavras, o que tem o sentido das palavras será a forma de interpretar. Por isso que nós chamamos de interpretação literal. Busca-se a interpretação exata da norma. A interpretação exata da norma no sentido das palavras e expressões. Temos também o método sistemático, conhecido como método interpretativo lógico-sistemático das leis processuais. E aí, o que esse método busca, professor? Primeiro nós falamos do literal, que busca o quê? O sentido das palavras e expressões. Agora, o método interpretativo, que é o método lógico-sistemático, ele busca o sentido das normas, situando-as no arcabouço normativo, quando são cotejadas com os princípios que informam todo o ordenamento jurídico. Então, vocês estão vendo que o método lógico-sistemático, ele busca o sentido das normas. O sentido das normas. Diferente do método interpretativo literal. Então, o método interpretativo lógico-sistemático das leis processuais, ele busca o sentido das normas. O sentido das normas, situando-as no arcabouço normativo, no meio das normas, quando não cotejadas com princípios que informam todo o ordenamento jurídico. Ok? Quando são cotejadas com os princípios que informam todo o ordenamento jurídico. Agora, professor, e o método histórico? O método interpretativo histórico das leis processuais, né, ele busca o sentido das normas que é encontrado na evolução histórica, na história, apurando-se todo o desenvolvimento que elas tiveram. Então, na verdade, você vai fazer uma interpretação buscando a parte histórica, vendo como que aquilo aconteceu, né? Como que surgiu
aquelas normas, em que momento, em que história que surgiu aquela norma. Agora, o método interpretativo teleológico das leis processuais, ele busca o sentido, a finalidade da lei. A finalidade da lei. Então, o método teleológico das leis, o sentido buscado é a finalidade das leis. É a finalidade das leis. Ok? São pequenas informações que é importante que você saiba. Então, o sentido, vamos de novo. O sentido literal, ele busca o quê? Ele busca a interpretação exata da norma no sentido das palavras e expressões. Isso mesmo. Agora, o método interpretativo lógico sistemático busca o quê? Busca o sentido das normas, situando-as no arcabouço normativo. Já o método interpretativo histórico, ele busca o quê? O sentido das normas na evolução histórica. Na evolução histórica, apurando-se todo o desenvolvimento que elas tiveram. Agora, o método interpretativo teleológico, o sentido buscado é a finalidade da norma. É a finalidade da norma. Mais uma pequena informação antes de falar sobre o sentido, sobre os princípios constitucionais relevantes para o direito processual civil. Olha, o teor poderia fazer uma pergunta. Qual o teor do resultado declarativo da interpretação das leis processuais? Mas antes, nós temos que saber que os resultados do método de interpretação das leis processuais são declarativo, restritivo, extensivo e abrogante. Essas são informações pequenas, só para a gente entrar no que eu quero nos atos de ofício, ok? Agora, quando se fala em teor do resultado declarativo da interpretação, o sentido da norma encontra-se precisamente no que ela declara expressamente. Expressamente. A lei não disse mais nem menos do que deveria. Nós estamos falando do teor do resultado declarativo. Agora, o teor do resultado restritivo, a norma diz mais do que ela realmente significa. A norma diz mais do que realmente ela significa. O intérprete, então, restringe seu campo de aplicação. Agora, o teor do resultado extensivo da interpretação, a norma diz menos do que ela realmente deseja. O intérprete, então, aplica seu campo de aplicação. Já o teor do resultado abrogante ocorre quando o intérprete chega à conclusão da impossibilidade de aplicação da norma, por ser inconstitucional ou ter sido revogada. Vamos de novo? Vamos. Mais devagar, para que meu caro aluno, meu estudante aí do concurso público entenda. Vamos lá. O teor do... Primeiro, quais são os resultados dos métodos de interpretação das leis processuais? Nós falamos dos métodos de interpretação, quais são? Literal, sistemático, histórico, comparativo e teleológico. Quais são os métodos de interpretação do direito processual civil? Literal, sistemático, histórico, comparativo e teleológico. Ok? Muito bem. Agora, quais são os resultados desses métodos de interpretação das leis processuais? Resultado declarativo, restritivo, extensivo e abrogante. Ok. E o resultado descritivo? O sentido da norma encontra-se precisamente no que ela declara expressamente. Esse é o método, o resultado declarativo. A lei não disse mais nem menos do que se deveria. Já o teor do resultado restritivo, a norma diz mais do que ela realmente significa. O intérprete não restringe seu campo de aplicação.
Já o resultado extensivo da interpretação das normas processuais, a norma diz menos do que ela realmente deseja. O intérprete, então, aplica seu campo de o intérprete, então, amplia seu campo de aplicação. Ok? Então, nós podemos ver aqui, no resultado declarativo, né, o sentido da norma encontra exatamente no que ela declara. Declarativo declara, está expressamente, o sentido está expressamente declarado na norma. Já o método restritivo, né, a norma diz mais do que ela significa. Então, o intérprete tem que restringir seu campo de aplicação. Já o resultado extensivo da interpretação, a norma diz menos. Então, neste caso, o intérprete amplia seu campo de aplicação. Agora, o resultado abrogante, né, quando o intérprete chega à conclusão da impossibilidade da aplicação do direito. Ocorre, então, que neste caso surgiu a inconstitucionalidade ou a lei já foi revogada. Muito bem? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios, né? Olha, princípios constitucionais relevantes para o processo civil. Os princípios são dispositivos. Os princípios são dispositivos de grande importância para a aplicação e a interpretação do direito em geral. Tanto direito civil, direito penal, direito tributário, direito administrativo, não importa. Vocês têm que saber que os princípios são dispositivos de grande importância, de grande relevância para a aplicação e interpretação do direito em geral. Isto porque o valor, né, do princípio o torna uma referência. O valor do princípio o torna uma referência para todo o conjunto normativo, para todas as normas. Ok? Então, se eu estou falando em direito processual civil, é importante que vocês saibam que no direito processual civil é possível encontrar diversos princípios básicos, basilares, advindo do texto constitucional, que vieram do texto constitucional, os quais nós estudaremos detalhadamente. Né? Olha, o princípio do devido processo legal. O que determina o princípio do devido processo legal? Ele determina que o processo deve obedecer a todas as normas que disciplinam, sob pena de nulidade absoluta. Então, o princípio do devido processo legal, ele determina que todo processo deve obedecer a todas as normas que o disciplinam, sob pena de nulidade absoluta. Colegas, esse princípio está previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 54 da Constituição, que dispõe: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ninguém será privado da liberdade de seus bens sem o devido processo legal. Por isso que nós dizemos que o princípio do devido processo legal determina que o processo deve obedecer todas as normas que o disciplinam, sob pena de nulidade absoluta. Ainda, esse princípio justifica a existência de todas as normas do direito processual. Porque nós estamos falando que ele determina que o processo deve obedecer a todas as normas que disciplinam, sob pena de nulidade absoluta. Vocês estão notando que eu estou sendo bastante repetitivo? É isso mesmo. Porque o método para vocês compreenderem bem e na hora da prova vocês não esquecerem é esse método de repetição.
Por isso que você deve rever essas aulas quantas vezes vocês puderem vir, porque é importante esse método de repetição. Continuando, né? Assim, nós podemos dizer que o método do processo, do devido processo legal, justifica essa existência das normas que serão objeto de estudo. Uma vez que, para que uma pessoa possa ser privada de seus bens, para que uma pessoa possa ser privada, impedida de seus bens ou de sua liberdade, é indispensável que haja um conjunto de normas que apresente o procedimento a ser instaurado pelo Estado no exercício de sua função jurisdicional. Porque quem exerce a função jurisdicional é o Estado. Então, para que uma pessoa possa ser privada de seus bens ou de sua liberdade, de seus bens ou de sua liberdade, é indispensável que haja um conjunto de normas, conjunto normativo, que apresente o procedimento a ser instaurado pelo Estado no exercício de sua função jurisdicional. O processo, como já falamos, é a forma como a jurisdição se concretiza, se torna real, e sendo um instrumento de garantia de direitos materiais. Do princípio do devido processo legal surgem diversos consignatários legais, ou seja, ele garante a existência de vários outros princípios, como, por exemplo, do juiz natural, o contraditório e o da ampla defesa. Para antecipar, o do juiz natural refere-se ao direito a julgamento realizado por juízes pré-constituídos, sendo vedado a criação de tribunais extras, de tribunais de exceção. Outra coisa, falei também do princípio do contraditório. O princípio do contraditório determina que as partes, no momento próprio, têm direito de se manifestar, no procedimento. Olha, vocês estão notando então que o estudo do processo civil ele não é tão difícil como as pessoas o colocam. Basta que você fique atento em nossos estudos, ok? E nas minhas repetições. Então, resumindo, o princípio do devido processo legal, que é o primeiro princípio que nós estamos estudando, determina que o processo deve obedecer todas as normas que o disciplinam. Sobre pena de nulidade absoluta. Não é nulidade relativa, nulidade absoluta. Esse princípio, agora, nós vamos falar do princípio da inafastabilidade, da jurisdição ou acesso à justiça. Princípio da inafastabilidade da jurisdição ou do acesso à justiça. Esse princípio, como corolário do devido processo legal, né, quer dizer, cabe ao Poder Judiciário substituir os particulares na solução de conflitos. Princípio da inafastabilidade da jurisdição ou acesso à justiça. Eu não posso afastar de ninguém o acesso a buscar os seus direitos, a envolver a justiça em qualquer litígio.
garante que a pessoa tenha o acesso ao poder judiciário. Todos têm acesso ao poder judiciário. Sem que a lei possa criar mecanismos que tornem inviável, impossível a busca pelo particular da solução de um conflito. Todo conflito, a solução pode ser buscada nos bancos judiciais. É prevalecendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O princípio do acesso à justiça. Esse princípio ele está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 35, que estabelece: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Esse é o princípio da inafastabilidade. Você não pode afastar. É a inafastabilidade da jurisdição ou acesso à justiça. O acesso à justiça não pode ser impedido a ninguém. Muito bem. Princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural refere-se ao direito a julgamento realizado por juízes togados, juízes pré-constituídos, sendo vedado a criação de tribunais de exceção como havia antigamente. A própria igreja criava tribunais de exceção. Hoje não é mais permitido. A Constituição Federal não permite isso. Não se pode criar tribunais de exceção. É um princípio natural. É uma importante garantia no que se refere ao processo. Imagine se pudéssemos criar tribunais de exceção. Seria uma calamidade, seria uma verdadeira injustiça em nosso país. Porque, com certeza, as pessoas que podem mais estariam criando tribunais de exceção. E as que podem menos estariam simplesmente se subordinando a esses tribunais criados por poderosos. Então, é uma importante garantia no que se refere ao processo, a qual assegura que já existe um juiz competente para o julgamento do processo, cuja previsão deve ser apresentada por lei. Essa garantia está prevista aonde? Na Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 37 e no inciso 53, que estabelece: não haverá juízo ou tribunal de exceção. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. E que ninguém, é muito amplo aí, será processado nem sentenciado, senão por autoridade competente. Esse princípio, caros colegas, amigos, estudantes, visa impedir abusos, impedir a indicação de juiz para o processo segundo o interesse e o arbítrio de determinadas pessoas. Entenderam a importância do princípio do juiz natural? O princípio do juiz natural tem todas as importâncias. Principalmente, ele visa impedir a indicação de juiz para um determinado processo. Eu gostei do juiz fulano, eu vou levar o processo para o juiz fulano. O José gostou do juiz Beltrano, ele vai levar o seu processo para o juiz Beltrano.
Então, esse princípio impede isso. O processo não pode ser entregue para o juiz determinado a seu bel prazer. O princípio visa impedir então. Vou dar uma pausa aqui e nós voltaremos daqui a pouquinho. Muito obrigado, até o próximo encontro, se Deus quiser.